referindo à igreja de Jesus. Portanto, eu estou falando com você que faz parte dela. Não espere que o mundo venha te amar. E repito, principalmente se você se posicionar de verdade para viver o evangelho de verdade. E por favor, quando eu falo mundo, eu não estou falando de pessoas, especificamente. Quando falo mundo, eu estou falando de um sistema que Paulo vai usar, vai dar o nome de presente século. Um sistema secularizado, perverso, iníquo, progressista, e que cada vez mais se aproxima do governo do anticristo. É claro que dentro do sistema secularizado existem pessoas, ou existem pessoas que são usadas por Satanás, evidentemente. Mas o presente século, o mundo vindouro, que Paulo tanto citou, tudo está acontecendo debaixo dos nossos olhos e tudo está convergindo para um tempo cada vez mais difícil. Eu gostaria de não pregar essa palavra para você nesta manhã. Mas é o que o Espírito Santo colocou no meu coração para pregar. Vou tentar ser breve, mas vou precisar ser contundente no que diz respeito ao texto que nós acabamos de ler. Entre o capítulo 4 e o capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, esse livro fantástico, você pode conferir, você pode ver depois, surgiram 4 perseguições. Vamos lá. Entre o capítulo 4, esse que nós lemos, ao capítulo 12, aconteceram 4 perseguições à igreja. Quais são elas? A primeira, essa do texto que nós acabamos de ler, que vamos desenvolvê-la, nem vou citá-la agora. A segunda, que foi a perseguição a Estevão, está no capítulo 6 e 7. A terceira, a perseguição de Saulo à igreja, que estava começando a se espalhar a partir de Jerusalém. E a última perseguição, que eu citei, porque não são apenas essas, é a perseguição de Herodes. Então, veja bem, só entre o capítulo 4 e o capítulo 12 nós temos 4 perseguições. Isso já nos sugere que não adianta a gente achar que nós vamos ter paz no mundo, porque não vamos ter paz. Na verdade, nós não vamos ter paz, porque a paz não está no mundo. A paz está dentro de nós. O nosso mestre disse: deixe-vos a paz. A minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Eu não sei mensurar por você que nível de perseguição nós já enfrentamos e vamos enfrentar. Também não sei te dizer que esse nível de perseguição ou os níveis de perseguições atingirão você. Mas fato é, meu irmão, que nós não podemos esperar paz na terra. Jesus disse que o nosso tempo nesse tempo, nesse exato momento, nós sofremos e o mundo se alegra. Mas haverá um tempo, e esse tempo é o tempo eterno, em que o mundo irá chorar e iremos nós nos alegrar. Era para você dizer amém. Hoje, nós choramos e o mundo se alegra. Na eternidade, o mundo vai chorar e nós vamos nos alegrar, porque estaremos para sempre com o Senhor. Nesse texto que nós acabamos de ler, tem uma perseguição. E a perseguição é a Pedro e a João. E a razão da perseguição é porque Pedro e João
no nome de Jesus, curaram o coxo da porta do Templo Formosa. Então, essa cura do coxo da porta do Templo Formosa, o capítulo anterior, gerou uma perseguição a Pedro e João. Eu diria a você que foi a primeira perseguição que a igreja enfrentou. E esse assunto incomodou tanto, e eu vou ler aqui os primeiros versículos para a gente entender que classe de pessoas está perseguindo Pedro e João. Capítulo 4, início. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo, os saduceus, doendo-se muito de que ensinavam o povo anunciando Jesus e a ressurreição dos mortos. Então nós temos aqui classe de pessoas. Pessoas que estão perseguindo Pedro e João. E a razão é porque eles curaram o coxo da porta do Templo Formosa. Isso por que incomodou? Incomodou porque os saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos. E Pedro e João pregaram a ressurreição dos mortos. E isso incomodou também, porque esse grupo de pessoas aqui que se encontra no texto, aristocratas, ricos e sobretudo os saduceus, eles tinham sempre um conchavo com Roma. Então o governo romano permitia que eles pregassem, que eles ensinassem. Mas preste atenção, não era permitido pelo Império Romano qualquer tipo de movimento que tirasse ou que ameaçasse a autoridade de Roma. Como Pedro e João curaram o coxo, isso trouxe um reboliço grande em Jerusalém. E aí é mais ou menos assim, quem está lá em cima, que não aparece no sistema, quem está lá em cima não aparece no sistema, vai dando ordem para quem está embaixo. E quem está lá em cima está dizendo assim, ó, manda acabar com esse alvoroço aí. Acaba com esse movimento aí de cristão, de Jesus salva, cura, ressuscita. Então nós estamos aqui diante de uma perseguição. Diante de pessoas que estavam odiando a igreja. Esse grupo que está aqui, ó. Sacerdotes, capitão do templo, saduceus e mais acima, o Império Romano. Eles estão perseguindo Pedro e João. Estão perseguindo a igreja. Meus irmãos, existem muitos motivos que levam o mundo a nos odiar. Muitos. Passaríamos aqui algumas horas enumerando motivos que o mundo nos odeia e vai nos odiar ainda mais. Mas eu quero ficar somente com aqueles que estão aqui nesse texto. E nem vou ler para que a gente possa ganhar tempo. Muitos motivos pelo qual o mundo nos odeia e se prepare, vai nos odiar ainda mais. Mas eu quero ficar somente com aqueles que estão aqui no texto, na experiência de Pedro e de João, e quero olhar para eles com você nesta manhã. O primeiro motivo pelo qual o mundo nos odeia, baseado no texto, o mundo nos odeia por causa de um crescimento, ou por causa do crescimento, que é fruto de um verdadeiro avivamento, que é fruto de um verdadeiro evangelho. Olha para o versículo 4 comigo, por favor. Quem está com a Bíblia aberta, diga amém. Amém. Olha o versículo 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram. E chegou o número desses homens a quase 5.000. O texto vai falando da perseguição, até o 3. E o 3 vai dizer que jogaram Pedro e João na prisão. Aí,
presta atenção, o 4 parece ser uma mudança de cenário, de fato, de narrativa, mas não, está dentro do mesmo contexto. O 4 vai dizer que naqueles dias as pessoas passaram a crer em Jesus e quase 5.000 pessoas se converteram. Ou seja, trouxe mais ódio ainda para Roma, que representa o sistema, para os religiosos da época. Porque eles prenderam Pedro e João, mas mesmo assim, quase 5.000 pessoas se renderam a Jesus. Aí surge-nos uma pergunta: por que o texto vai falar de uma perseguição e de repente ele está falando de um crescimento? Por que isso? É simples a resposta, irmão. Porque a perseguição nunca impediu a igreja de crescer. A perseguição nunca impediu a igreja verdadeira de avançar. A que se deve esse crescimento grandioso? A que se deve? Se deve, irmão, querido, querida, se deve a Pedro e a João. Mas, sobretudo, e por cima de tudo, se deve a quem Pedro e João pregava e vivia. A resposta está na cura do coxo. Porque quando eles vão curar o coxo, eles estão dizendo assim para o coxo: não temos prata, não temos ouro, nós temos Jesus. Em nome dele, levanta e anda. Aqui está a resposta. A que se deve esse crescimento? O crescimento se dá na cura do coxo? Não necessariamente. O crescimento se dá a partir de gente, de discípulo, de crente, de gente que vive Jesus, que olha para Jesus, a partir de gente que tem relacionamento com Jesus, a partir de gente que é conhecido por Jesus. Você sabe qual vai ser a frase mais terrível da história da humanidade em todos os tempos? Eu vou te falar qual é a frase mais terrível de todos os tempos. E eu espero que você não ouça essa frase. Pastor, qual é? O casamento acabou? Não. Fiquei endividado? Não. Perdi meus bens? Não. A frase mais terrível da história da humanidade sairá da boca de Jesus. Senhor, em teu nome nós expulsamos demônio, em teu nome nós pregamos, em teu nome nós te ensinamos, em teu nome Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Porque não basta você conhecer Jesus, Jesus tem que conhecer você. Nós estamos falando de dois homens que estão causando um rebuliço em Jerusalém, a ponto de acontecer uma perseguição. Mas esses dois homens eram conhecidos por Jesus, porque andaram com Jesus, porque inclinaram a cabeça no peito de Jesus, porque pregaram em nome de Jesus, e por isso o coxo se levantou, e por isso 5.000 almas renderam a Jesus. Por isso que o mundo nos odeia e vai nos odiar. Porque o crescimento vem a partir de um verdadeiro avivamento. E o verdadeiro avivamento só acontece a partir de gente
que tem relacionamento com Jesus. Em segundo lugar, o mundo nos odeia e vai nos odiar por causa da nossa coragem. Repito, o mundo nos odeia e vai nos odiar por causa da nossa coragem. Vai para o versículo 5, por favor. Está do 5 ao 8, eu vou tentar não ler todos para a gente ganhar tempo. Vou ler o 5. E aconteceu no dia seguinte, reuniu-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos, os escribas. O negócio aumentou, gente. Já não era mais a classe lá de cima do versículo 1, os sacerdotes, o capitão do templo. Agora já tem até os anciãos, os escribas. Está pensando que acabou? Anás, sumo sacerdote, Caifás. Versículo 7, pondo no meio, perguntaram, com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Isso o quê? Com que poder, com que autoridade vocês curaram o coxo? Vamos à resposta de Pedro, versículo 8. Então Pedro, o que está escrito na sua Bíblia aí? Ei, irmão, você acha que a sua coragem vem da onde? Da sua habilidade, da sua capacidade, da sua intelectualidade, da sua audácia, da sua personalidade? Pedro, cheio do Espírito Santo, disse, principais do povo, e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem que ficou enfermo, e de modo como foi curado. Eles estão sendo perseguidos, interrogados. E aí Pedro, cheio do Espírito Santo, está pensando que ele vai se defender? Não, não vai se defender. Primeiro ele vai defender o Evangelho. E com muita coragem. Já pensou se você vai precisar se defender? E olhar para você diante de uma perseguição e ser tentado a negar o seu Jesus ou negar o Evangelho que você vive? Já pensou nisso? Dá para você entender que na perspectiva dos anciãos, Anás, Caifás, capitão do templo, Pedro e João são vítimas? São vítimas. Só que eles estão cheios do Espírito Santo. E de vítimas, eles passam a ser juízes. E estão dizendo, vocês levaram o nosso Cristo para a morte. Vocês o condenaram. Coragem. Há dois tipos de coragem, vê se você tem uma delas. Dois tipos de coragem. A primeira coragem é aquela que aparece repentinamente diante de um perigo eminente ou real. E aí a gente com coragem enfrenta. Esse é o primeiro tipo de coragem. Você só vai descobrir se você estiver passando por um perigo iminente ou real. Aí vem uma coragem, aí você foge ou luta contra o perigo. Mas existe outro tipo de coragem. Aquela coragem que é fria, calculada, que sabe o perigo que vai enfrentar, mas defende algo ou alguém que não é a pessoa própria, ou a própria pessoa.
Vou repetir. É aquela que é fria, calculada, que sabe o perigo que vai enfrentar, mas mesmo assim defende uma causa ou defende alguém. Qual foi a de Pedro? A segunda. E de onde vem essa coragem? Do Espírito Santo. Porque o texto está dizendo que eles estavam cheios do Espírito Santo. Eu vou te dar um conselho, mediante essa palavra. Começa a ser cheio do Espírito Santo. Vou te dizer de novo. Começa a ser cheio do Espírito Santo. Busque relacionamento com o Espírito Santo. Você vai precisar. Para fazer a obra. Mas você vai precisar para defender o evangelho que você vive. Posso ouvir um amém? Em terceiro lugar, o mundo nos odeia por causa da nossa convicção de fé em Jesus. O mundo nos odeia por causa da nossa convicção de fé em Jesus. Olha o versículo 9 que está dizendo. 9 já lemos. 10. Seja conhecido de vós todos e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, e a Deus a quem ressuscitou dos mortos, em nome desse é que são diante de vós. Olha o 11, o que Pedro está fazendo aqui no 11? Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, edificada, a qual foi posta por cabeça de esquina. E aí tem um texto que todo mundo conhece, de qual é salteado. Em nenhum nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Nem debaixo do céu, nem na terra, nem debaixo do céu. Sabe o que Pedro está fazendo aqui? Primeiro ele defende o evangelho que ele vive. E ele defende o evangelho que ele vive com a fé, cheio do Espírito, dizendo que foram eles que levaram Jesus para ser morto. Agora ele está defendendo o próprio Cristo, porque ele está citando um dos salmos, o Salmo 118, versículo 22. Pedro vai pegar o Salmo 118, versículo 22, e vai dizer: a pedra que vocês rejeitaram, ela é a pedra angular. Ele está citando o próprio Cristo, porque Cristo é a pedra da igreja. O que Pedro está dizendo aqui do versículo 9 ao versículo 12 é defender Jesus. É defender a pedra fundamental da igreja, que é Jesus. Você está preparado para defender Jesus? Sabe o que me leva a crer que Pedro defendeu Jesus? Por que Pedro defendeu Jesus? Por que Pedro defendeu Pedro e João? A gente cita Pedro, mas João também está aqui no contexto. Perdão, por favor. Por que Pedro e João defenderam Jesus? Primeiro, já falei, porque eles tinham intimidade com Jesus. Segundo, porque eles conheceram o amor de Jesus. Terceiro, porque eles ouviram a palavra de Jesus. E quarto, porque eles conheceram o poder de Jesus. Em suma, eles viram Jesus ser quem foi, amar como amou, falar como falou e fazer milagre como fez. Irmão, quem não tem intimidade com Jesus, quem não conhece a pessoa de Jesus, quem não conhece o amor de Jesus, quem não conhece a palavra de Jesus, quem não conhece o poder de Jesus, dificilmente vai defender Jesus. Como vamos ter convicção de fé em meio à perseguição se nós não conhecemos a pessoa de Jesus, o amor de Jesus, a palavra de Jesus e o poder de Jesus? Como? Nós não vamos conseguir, irmão. Eu espero que nesta manhã você use a sua fé, porque Pedro e João tiveram a oportunidade de ver com os olhos e ouvir com os ouvidos. Nós não tivemos essa oportunidade, mas nós temos a palavra.
Presta atenção no que eu vou te falar aqui. Você tem a palavra. Você tem a pessoa do Espírito Santo que habita dentro de você. E você tem a palavra para você crer de fato em um Cristo santo como foi, cheio de amor como foi, com a palavra viva que é, e com poder para fazer o impossível acontecer. O suficiente para você colocar sua fé nele e, se possível for, defender o seu Senhor, defender a sua fé nele. Deixa eu te dar uma dica do que procuro fazer sempre nas minhas orações. Eu oro pela igreja, pela minha casa, pelos pastores, por quem necessita, por quem me pede. Mas nas minhas orações não falta orar pela igreja perseguida. Nenhum momento que eu dobro meu joelho para orar, eu deixo de falar com Jesus e pedir a Ele pela igreja perseguida. Pare para pensar por alguns segundos e tenta imaginar que nesse exato momento alguém está preso, alguém está sendo ameaçado, alguém pode estar sendo morto por causa de Jesus. E deixa eu te falar, a gente pode passar, talvez não a esse nível, mas podemos chegar ao nível de ter que defender Jesus e nós sermos os perseguidos. Eu espero que você, neste tempo, passe a ter uma fé e que o fogo da presença de Jesus alcance você, a ponto de você ter fé para suportar o fogo de uma possível perseguição. Vou repetir. Que o fogo da presença de Jesus aqueça você, a ponto de você estiver preparado para ter que enfrentar o fogo de uma perseguição. Em último lugar, o mundo nos odeia, porque o Senhor opera com poder em nós e através de nós. E isso não tem explicação ou explicações. Vou repetir. O mundo nos odeia porque o Senhor opera com poder em nós e por meio de nós. E isso não tem explicações. Vá para o 13 comigo, por favor. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, eles quem? Todo esse sistema que está aqui constituído. E informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam. E tinham conhecido de que eles haviam estado com Jesus. Olha isso, estado com Jesus. Já falamos. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Olha o que está no versículo 14. O homem, o coxo lá do capítulo 3, veio estar com eles. Todavia mandou sair fora do conselho, conferindo-lhe entre si. Ou confederaram-se entre si. Conversaram entre eles. 16. Disseram, que havemos de fazer, aí entre eles, a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por meio deles foi feito um sinal notório e nós não podemos negar. Mas, para não se divulgue entre o povo, ameaçando-lhes para que não falem mais nesse nome a homem algum, e chamando-os, disseram-lhe que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Meu irmão, olha isso que está escrito aqui. Você acha que isso pode estar longe? Talvez você não esteja mensurando o que está escrito, porque você não vive. Mas a igreja de Jesus está na terra, você está aqui.
Versículo 19. Respondendo Pedro e João, disse-lhes: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-nos entre vós do que a Deus. Sabe o que esses homens fizeram com Pedro e João? Primeiro, desprezaram. E são iletrados. São incultos. Eles não têm educação técnica para fazerem isso. Eles são leigos, sem qualificação. Primeiro tentaram esnobar a pessoa de Pedro e João. Segundo, eles atacaram ainda mais Pedro e João, ameaçando: se vocês falarem nesse nome de novo, vou usar o termo que a gente usa, vai dar ruim para vocês. Mas a Bíblia diz que Deus usa as coisas loucas para confundir os sábios. Usa as coisas loucas para confundir aqueles que não são. O que nós estamos vendo aqui é o seguinte: nós estamos vendo dois homens cheios do Espírito Santo, com conhecimento de Cristo, sendo instrumento de Cristo. Nós estamos vendo aqui dois homens operando poder no nome de Jesus. E aí tentaram achar explicação e não encontraram explicação, porque não tem explicação, meu irmão. Não vai existir explicação alguma quando você for instrumento na mão de Deus e o poder de Deus operar através de você. Isso não tem explicação, não tenta encontrar explicação, porque não tem. O que pode ter são os sinais, porque os sinais são inegáveis. É inegável que você está aqui nessa manhã e você foi salvo, liberto, transformado. Tem explicação? Não, não tem explicação. Mas você é a prova viva de que Jesus opera com poder. E o poder de Jesus opera através de alguém. Porque através de alguém você está aqui nesta manhã, porque alguém pregou o evangelho para você. E por isso que o mundo nos odeia. O mundo nos odeia porque tem um poder que está em nós e que opera através de nós. E o meu desejo, meu irmão, é que você cada vez mais seja cheio desse poder e que cada vez mais Jesus use a sua vida com poder e que cada vez mais o mundo possa odiar você por causa desse poder. Termino essa mensagem olhando para o final do texto que nós acabamos de ler. Versículo 20. Aqui nesse versículo 20 tem um posicionamento. Eu vou ler o versículo 20 e eu peço que você leia comigo, por favor, para a gente ir para a parte final. Isso aqui é posicionamento. Eu vou ler esse versículo 20, eu vou dar uma pausa de alguns segundos para que você possa mensurar o que está escrito aqui, para ver se você está disposto a ter um posicionamento. Porque o que acontece até o versículo 19 é pura perseguição. E a perseguição, ela tem como propósito frear, parar a igreja. Aí é testado, ou passamos pelo teste,
para saber se de fato estamos preparados para continuar, para não pararmos, para nos posicionarmos. Olha o que está escrito no versículo 20. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Não, você não entendeu esse versículo 20, eu vou ler de novo para você. Porque nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Então, entenda o que está acontecendo do versículo 1 ao versículo 19. O mundo está odiando Pedro e João. O mundo está odiando a igreja. E por fim, Pedro e João, que representam a igreja, eles representam-nos nesta manhã. Pedro e João, diante de tudo, disseram: nós não vamos parar. Nós vamos continuar. Nós vamos continuar defendendo o Evangelho e a fé em Jesus Cristo. E eu termino citando Jesus. E aqui a gente fica nesta manhã. Vou citar Jesus. Porque assim, irmão, se você amar Jesus cada vez mais, mais você será perseguido. Vou repetir. Se você amar Jesus cada vez mais, mais você será perseguido. E aí nada mais consolador, fortificador do que as palavras de Jesus. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia, por favor. Mateus capítulo 5, 10 a 12. Deixa aberta a sua Bíblia, por favor, Mateus 5, 10 a 12. Eu termino falando, ou citando, o próprio Jesus, o nosso próprio Mestre, o nosso próprio Senhor. Deixa aberta aí a sua Bíblia. Mateus 5, 10 a 12. Eu vou perguntar, e você não precisa levantar sua mão, não precisa ficar em pé. Eu vou perguntar: você é discípulo de Jesus? Então, se você é discípulo de Jesus, se prepare. Você vai ter que enfrentar um tempo cada vez mais difícil. Se você é discípulo de Jesus, você vai precisar se posicionar. Se você é discípulo de Jesus, você vai precisar demonstrar de fato que você o ama. Mas aí, meu irmão, isso é para nós, que somos de verdade discípulos dele. É ele quem vai falar para nós agora. E o que Jesus está falando para nós nessa manhã, nós que de fato somos seus verdadeiros discípulos. Porque discípulo de Jesus não abandona a obra. Discípulo de Jesus não abandona a igreja. Discípulo de Jesus não abandona a devoção. Discípulo de Jesus não abandona nada por causa de perseguição. E aí, discípulo de Jesus está sempre ouvindo as palavras dele. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. É Jesus quem está falando com a gente aqui. Fique em pé.